Passar aqui para vocês os resultados do Facebook no último trimestre de 2018 e aí um comparativo também com 2017. O Facebook sempre lança aí, né, os quarters, né, eles fazem uma revisão do que aconteceu. Então aqui nesse documento aqui, o documento oficial da rede mesmo, né, eles soltam dentro da área de investidores do Facebook, né, investor.fb.com. Tem algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é o seguinte, eles atingiram 1,5 bilhões de usuários ativos todos os dias e 2,32 bilhões de usuários ativos mensalmente. Isso vai de encontro com aquilo que a gente fala, né? Que muitas vezes ele dá uma estimativa de quantas pessoas a gente pode alcançar com um anúncio, mas isso não é 100% preciso porque a rede não sabe quando o usuário vai se conectar. A gente vê aí, né, uma diferença basicamente aí de 800 milhões de pessoas entre usuários ativos diariamente e usuários ativos mensalmente. Então vale muito a pena você sempre pensar, né, quando for fazer uma publicação, variar os horários, variar os dias, mas sobretudo nos anúncios, deixar esses anúncios ativos aí pelo menos uns 5 dias, 7 dias. E se tiver legal, mantenha um pouco mais, né? Um outro ponto aqui que a gente pode ver, que é interessante, é o seguinte, quanto a rede gerou, né? Eles tiveram aí uma receita total de 16,9 bilhões de dólares no último trimestre de 2018. A gente sabe que dessa receita total, 16,64 bilhões vieram apenas de anúncios. Ou seja, é aí que a rede ganha dinheiro, né? É aí que eles estão ganhando dinheiro. E aí, quando a gente fala em rede, entendemos aqui que são anúncios de Facebook e Instagram, tá, pessoal? Inclui também o Facebook Messenger, né? Eles não deixam claro aqui quanto corresponde cada um. Há uma estimativa de que algo em torno de 35% a 40% dessa receita seja do Instagram. O Instagram até soltou uma informação que já passam de 2 milhões de anunciantes na rede, ou seja, é muita gente. Um ponto muito importante é o seguinte, desses 16,640 bilhões de dólares, 15,4 bilhões são de receitas geradas através de anúncios para dispositivos móveis. Ou seja, 93% da receita gerada através de anúncio foi para dispositivos móveis, foi a partir de dispositivos móveis. E aí, então, corrobora ainda mais com aquilo que a gente fala nos nossos cursos presenciais e, inclusive, no programa de educação continuada, que é a importância de você produzir o conteúdo e a sua mensagem para dispositivos móveis, né? Veja que a maior rede do mundo, com 2,3 bilhões de usuários, tem 93% da sua receita gerada através de anúncios de celular. Então, assim, leva isso em consideração, tá? Um outro ponto muito importante aqui é que cada usuário conectado no Facebook gera para eles 7,37 dólares. E aí entra aquela máxima que é a seguinte, se você não paga pelo produto, você é o produto, né? Então, neste caso, isso se aplica, né? Toda vez que o usuário está ali conectado diariamente ou mensalmente, ele está gerando para o Facebook 7,37 dólares. Agora, alguns números que são bem interessantes, né? Quando a gente vai analisar o que eles estão gerando e qual é a margem que eles têm, né? O Facebook tem uma margem de lucro de 46%. O lucro líquido do Facebook nesse trimestre foi de 6,8 bilhões de dólares. Olha, é um baita de um lucro, né? E aí quando a gente analisa, por exemplo, né, aí fazendo um comparativo trimestre a trimestre, o Facebook investiu 13,9 bilhões na própria rede, ou seja, esse investimento é dividido entre a estrutura, anúncios, né, marketing, comunicação para trazer novos usuários, né, para quem está ativo aí no Facebook,
sabe que o ano de 2018 foi muito difícil para a rede. Os escândalos como Cambridge Analytica, por exemplo, fizeram com que o Facebook, pela primeira vez aí na história, saísse só do online e fosse para jornais impressos, por exemplo, né? Eles gastaram rios de dinheiro aí em publicidade para poder mostrar que a rede era segura, né? E trazer a visibilidade para a rede, né? Esse investimento, ele é o dobro se comparado ao ano de 2017, né? Esse investimento de 13,91 bilhões de dólares. Isso é muito interessante porque mostra aí que a rede, embora esteja crescendo, ela continua investindo e dobrou o investimento. Então isso mostra que os caras realmente estão de olho nesse crescimento, querem manter esse ritmo. E aí quando a gente analisa o crescimento, né, comparando o terceiro trimestre de 2018 com o quarto trimestre de 2018, nós tivemos um aumento de 1,9% de usuários conectados diariamente e 2,2% de usuários conectados no mês. Pode parecer um aumento não muito significativo, mas é uma informação muito relevante porque há alguns anos já se sabe que vai existir um momento em que o Facebook vai atingir um nível que o crescimento vai diminuir muito, né? Se compararmos, por exemplo, o crescimento de anos anteriores, trimestre a trimestre, ele era muito mais agressivo. Então, o que a gente entende? Poxa, os caras estão chegando num nível que é realmente muito difícil manter um crescimento grande. Então, esse crescimento, embora ele seja pequeno, trimestre a trimestre, ele é algo que se sustenta ao longo do tempo. Então, é interessante a gente olhar para isso, né? Porque vai fazer com que a gente veja realmente aí o que a rede, para onde a rede está indo. Aí falando novamente aqui das receitas, né? Olha isso, aqui a gente vê uma análise do quarto trimestre de 2016 até o quarto trimestre de 2018, ou seja, um período de 2 anos. Veja como que a receita ela é constante. Em alguns momentos há um crescimento maior, né? Mas em planos gerais a barra está sempre subindo, né? Assim, você vê que eles não estão caindo, eles estão realmente subindo. Quando a gente analisa, por exemplo, a receita total de 2018 comparado com 2017, eles tiveram um aumento de 43%. Pessoal, isso é muito grande. E aí quando a gente olha, por exemplo, a margem, né, o lucro líquido que os caras têm, foi um lucro líquido de 37%. Isso é impressionante, né? Por quê? Porque mostra que esses caras estão muito bem posicionados, eles estão com uma máquina de fazer dinheiro na mão e, obviamente, quem quiser acompanhar aí o Facebook, né? Quem investir no Facebook, quem produzir conteúdo no Facebook, quem dedicar tempo no Facebook, e aí, quando eu digo Facebook, no conglomerado todo, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp também, vai ter sucesso, né? Então, prestem muita atenção aí, porque é algo que, poxa, é muito relevante, né? E aí, então, eu vou trazer agora uma outra notícia, eu vou direto aqui no site da Share, né? Para quem não conhece aí, é um bom site de referência mesmo. E aqui o que eles anunciaram ontem, né? E bem no fim do dia ali, que pela primeira vez o Instagram bateu 500 milhões de usuários ativos diariamente. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, esse comparativo, né? Desde o surgimento em agosto de 2016, onde em janeiro de 2017, eles bateram o número de usuários totais do Snapchat, que foi ali o grande formato que inspirou o Stories do Instagram. A gente vê que a partir daí o crescimento ele é um pouco mais lento, mais espaçado, mas ele é um crescimento frequente. E aí então, em janeiro de 2019, né, agora, nesse mês que a gente está, eles anunciaram 500 milhões de usuários ativos todos os dias, hein? Isso é muito interessante. E aí uma informação é que, né, isso atinge basicamente 50% dos usuários que estão no Instagram.
E aí, quando a gente olha para esse número, é um número realmente muito expressivo, né? Então, se você gostou aí dessas informações, se você gostou desse formato, comenta aí para a gente, dá a sua sugestão também do que é que você quer saber. E a gente vai tentar sempre trazer aí a cada 7, 15 dias uma notícia, uma novidade, e eventualmente a gente pode produzir conteúdo de acordo com aquilo que você achar interessante também. Beleza? Então valeu, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima.